Olá, caros. Bom, nós vamos continuar com o nosso assunto sobre componentes de uma planta HVDC e nós vamos destacar na aula de hoje alguns componentes muito interessantes. Vocês vão ter acesso a informações bem interessantes também. E a gente vai iniciar com os filtros, né? São itens muito importantes, tanto os filtros do lado CC, quanto os filtros no pátio CA. Então, todos eles têm a sua importância. E lembrando mais uma vez que nós estamos enfatizando a topologia de HVDC LCC, ou seja, baseado em tiristores. Ok? Tiristores, né, comutados pela rede, né, comutados pela linha. Muito bem. Então, para falar sobre os filtros, a gente vai ter mais na frente nós teremos um capítulo dedicado a isso, mas a gente na aula de hoje vai contextualizar um pouco. Então, falar para vocês, destacar que existem 3 tipos de filtros, que são os filtros de esse chamado single tuned, que são filtros de sintonia simples. Então você tem somente uma sintonia, uma frequência para sintonizar. Então você, a partir desses filtros, você vai eliminar apenas um componente harmônico. Lembrando que todos esses filtros são filtros sintonizados. Então eles podem ser utilizados em 3 tipos. 3 tipos de simples sintonia, dupla sintonia ou tripla sintonia, certo? Então, esses aqui, esses DT são de dupla sintonia, né? Então eles conseguem eliminar 2 componentes harmônicos. Se a gente observar esse filtro de sintonia simples, esse primeiro, tipo 1, ele está chamando, então significa dizer que eu só tenho uma frequência de sintonia. Então ele sintoniza naquela frequência e para aquela frequência ele vai se tornar um caminho de baixa impedância. Os de dupla sintonia, aqui nós temos, olha só, nós temos este filtro aqui, nós temos esse outro aqui, olha só. Então, nós temos filtros que serão sintonizados para uma determinada frequência e o outro filtro, outra sintonia será destinada a uma segunda frequência, né? Então eu posso eliminar 2 componentes harmônicos a partir deste filtro. Então do lado aqui nós temos o circuito equivalente. Então vocês observam que existe realmente, né, a sintonia de 2 filtros. Existem 2 filtros sintonizados, esse primeiro e este outro à direita. E na terceira figura nós temos o filtro de tripla sintonia. Aqui do lado nós temos também o circuito equivalente. E com este filtro nós podemos eliminar 3 componentes harmônicos, porque ele representa baixa impedância para 3 harmônicas a serem escolhidas pelo projetista. Então nós podemos observar aqui 3 regiões bem definidas para sintonia. Essa primeira, esta segunda aqui e a terceira. Ok? Então, são caminhos de baixa impedância e através dessa sintonia, né, da correta sintonia, eu consigo eliminar os componentes harmônicos que eu preciso. Geralmente se usa filtros de tripla sintonia, pelo menos nas instalações mais atuais, né? Estou falando aí de Belo Monte, estou falando aí de
do HVDC, por exemplo, do Rio Madeira. Então, esses HVDCs que eu falei para vocês, tanto Belo Monte quanto Rio Madeira, eles utilizam a topologia LCC, essa que nós estamos estudando. Então, em Belo Monte, nós temos Xingu estreito, seria um bipolo, e temos Xingu terminal Rio, que seria o segundo bipolo. Né? Os dois bipolos já estão em operação. Lá no Madeira, nós temos também dois bipolos. Né? Lá no Madeira, nós temos uma configuração um pouquinho diferente, porque nós temos a configuração LCC, então nós temos dois bipolos em LCC, né? Topologia LCC. A diferença é que, enquanto que em Belo Monte nós temos o bipolo com mais menos 800 kV, no Madeira nós temos mais menos 600 kV. Mas no Madeira ainda existem duas outras estruturas, né, de HVDC back-to-back. Né? Back-to-back é uma topologia chamada CCC, ou seja, é um conversor comutado a capacitor, então existe um capacitor de comutação. Então, é uma estrutura cuja a tensão do elo é uma tensão muito inferior a esses valores que eu estou falando para vocês. Eu estou falando de um valor da tensão CC para a tensão contínua, né? Para essa topologia desses conversores back-to-back CCC, né? Ou seja, conversor comutado a capacitor. Estou falando aí de algo em torno de 50 kV, né? Bem inferior aos 600, né? Mais ou menos 600 kV dos elos baseado na topologia LCC, tá certo? Mas eles empregam filtros como estes aí que vocês estão vendo. Então aqui para deixar mais claro, né, mais informações para vocês aqui, extraído diretamente da fonte, ONS. Os filtros CAs, aqui era para o primeiro bipolo, né, de Belo Monte, né, Xingu estreito, né, Xingu no Pará, estreito em Minas Gerais. Tem outro bipolo saindo de Xingu no Pará, Terminal Rio no Rio de Janeiro. Então nós temos, olha só, filtro de tripla sintonia. Uma sintonia no terceiro harmônico, outra no 11º e outra no 50º. Um deles, né, com uma potência de 220 MVAR. Temos também, ainda no terminal do Xingu, outro filtro sintonizado na 13ª, 24ª e 36ª, com 180 MVAR. E temos um banco de capacitor em derivação shunt, tá certo? Conexão shunt desse banco de capacitor de 200 MVAR. Isso aí no terminal Xingu. Na outra ponta, no terminal estreito, temos também filtros tipo A e tipo B, né? Por assim dizer, esses de tripla sintonia. Da mesma maneira que em Xingu, porém um banco de capacitores mais reforçado, tá certo? 275 MVAR contra 200 lá em Xingu. Muito bem. Então aqui nós temos a topologia básica de uma estrutura, né? Ponto a ponto, ok? LCC, ponto a ponto. Então, que poderia ser de repente, o que nós temos lá em Xingu estreito, né? Imaginando Xingu, esse sistema AC, A, e o estreito, sistema AC, B. E com filtros tanto no pátio CA quanto filtros instalados no pátio CC, certo? Nós temos filtros
CA, filtros CC, transformadores e os conversores baseados em tiristor. Claro, temos reatores de alisamento, como vocês estão vendo aqui, temos as proteções, todas aqui é um diagrama super simplificado, mas é por aí, tá certo? Nós temos um polo aqui em cima, outro polo aqui embaixo, Então aqui seria um bipolo. Lembrando que hoje já existem 2 bipolos instalados a partir de Belo Monte. Muito bem. Bom, aqui essa figura ela mostra a estação conversora em Estreito, Minas Gerais. Isso aqui de um dos bipolos, que parte de Belo Monte, bipolo em operação. E aqui seria o que nós resolvemos chamar na figura anterior do sistema B, seria a outra ponta. Então tem uma estação conversora em Xingu e a outra estação conversora, a outra ponta em Estreito, Minas Gerais. Ainda em Estreito, nós podemos destacar alguns componentes. Então, aqui nós temos filtros CA, bancos de capacitores, onde aqui essas estruturas que vocês estão vendo em torre são os bancos de capacitores, os bancos de capacitores que estarão conectados em shunt, mas nós também temos espalhado aqui nesse pátio todo, essas estruturas circulares. As estruturas circulares geralmente são reatores, por conta do enrolamento. As estruturas mais retangulares, então você teria resistores, tá? De forma que aqui nós temos espalhados, resistores, reatores, capacitores, tá certo? Nessas estruturas que vocês estão vendo. Então aqui nós temos um pátio, onde seria destinado à filtragem, Tanto filtros sintonizados estão aqui neste pátio, quanto também os capacitores shunts para compensação de reativo. Bom, passando aqui para outro componente bastante importante, e que requer bastante tecnologia, que nós temos os tiristores, tá certo? E a tecnologia de tiristor utilizada para essa estrutura LCC é uma tecnologia de tiristor acionada ou gatilhada, tá certo? A luz, ou seja, ele é um tiristor gatilhado de maneira ótica. Então tem uma fibra ótica mandando um pulso de luz, ou um trem de pulso, digamos assim, para gatilhar, para colocar esse tiristor em operação, certo? Para colocar esse tiristor em operação, seja no semiciclo positivo, seja no semiciclo negativo. Então, são tiristores que utilizam uma tecnologia mais moderna, onde o seu gatilho é feito não por condutor de cobre, mas através de um sistema óptico. Isso é bastante interessante porque se você imagina que você está diante de um sistema com uma tensão altíssima, ali os sistemas envolvidos todos trabalham em altíssima tensão, ou seja, você tem campos magnéticos importantes em toda a vizinhança dessa estrutura. Tá? Você pode ter problema de ruído, então você
acionar o semicondutor através de um sistema óptico é muito interessante, porque você livra ou você minimiza, né, a possibilidade de alguma falha de comutação, porque o sinal para acionar esse componente chegou de maneira distorcida, né? Então, você já minimiza este fator. Outra coisa interessante aqui é a tensão de operação de cada um desses tiristores, né? Depois vocês vão ver que esses tiristores eles são organizados, né, em módulos, né? Mas a tensão de cada um deles, eles operam com em torno de 8 kV, tá certo? Dependendo da tecnologia. Então você vai ter alguma variação em torno desse valor, mais 8 kV. E a corrente vai depender do diâmetro desses tiristores. Então você vai trabalhar com um diâmetro de 4 polegadas, 5 ou 6 polegadas. E isso aí vai te dizer que esse tiristor ele vai operar com uma corrente de até 2.200 amperes, até 4.000 amperes ou até 6,25 kA. Então são esses níveis, né, de processamento que nós estamos falando a partir de um semicondutor desta natureza. Certo? Aqui já uma figura da estrutura de como ficaria, né, esses tiristores, eles, como eu falei para vocês, eles são organizados em módulos, né, e em torre. Então você tem uma torre, tá certo? Que seria ali a válvula, né, para a conversão, certo? Então a gente está falando aí de uma tensão de até 800 kV, né, tensão DC, de até 800 kV, com tiristor acionado por um sistema óptico, tá certo? E ele também utiliza um sistema de refrigeração. Então ele utiliza um sistema de refrigeração com água pura, tá certo? Água pura, e eu não posso simplesmente o nível de processamento aqui é tão alto que eu não posso deixar em maneira nenhuma esse sistema sem refrigeração nunca, claro, mas o tipo de refrigeração é uma refrigeração especial, né? É um sistema de refrigeração especial, né? Altamente eficiente e utilizando refrigeração com água pura. Ok? E aqui é uma figura ilustrativa mostrando as diferenças no diâmetro dos tiristores. Tá? Aqui já temos a estrutura em torre. Bom, para ficar mais claro, então aqui, olha só, nós temos um arranjo onde nós utilizamos ele chama de torre dupla. Significa dizer que eu tenho estruturas, né, com duplo arranjo desses módulos. Então aqui eu tenho um módulo, outro e tal, e duplicados. Tá? Vocês vão ver que essas estruturas elas trabalham com um nível ou um grau de segurança muito elevado. Claro, aqui a energia é um pacote de energia muito alto. Então eu tenho que sempre trabalhar de maneira bastante segura, tá certo? Com redundância, aqui a redundância vocês vão ver é de grau 3, ok? Então, se eu precisaria, digamos, de uma estrutura de 12 módulos, né, compondo uma válvula, se utiliza 36, tá certo? Então, a redundância alta, ok? Justamente para garantir que eu tenha a minimização, né, de problemas.
durante a operação. Bom, aqui nós temos mais detalhes, né? Vocês podem ver aqui, ó, o tiristor simples, né? Depois eu já estou modularizando esse tiristor, certo? Eu já estou colocando aqui em uma montagem, que é a construção desse sistema de vários e vários tiristores. Olha, eles estariam aqui nesses módulos e eu estou colocando vários e vários tiristores, tá certo? Com a sua refrigeração. Vocês podem observar, né, que você pode observar uma bomba, né? E depois eu pego cada um desses módulos e disponho a formar uma torre, né? Ele utiliza torre simples, porém ele chama dupla, né? Dupla torre, ok? Ou dual, né? Aí vocês vão ver alguma modificação ou mudança no palavreado, mas eles utilizam torre com torre dupla, que eles chamam, né? Seria uma torre somente, mas com esses módulos duplicados em cada um desses andares. Tá? E aí ele está mostrando aqui que a filosofia de trabalho é sempre essa. Então eu parto do elemento, aqui é o nível mais básico, né? O elemento, depois eu construo o módulo, juntando todos os elementos, depois construo a torre e aí passo para o sistema, né? Então vou construir a partir do elemento, módulo, confecção da torre, e aí cada uma dessas torres eu vou fazer a disposição da melhor maneira possível para formar o meu sistema de conversão. Bom, aqui mais algumas informações, tá certo? Só para lembrar, mais uma vez, que o arranjo é uma torre simples, porém a configuração de válvula dupla, né? Então, em cada andar eu tenho 2 módulos, né? Eu tenho cada grupo de 12 pulsos compreende 36 tiristores, tá certo? Então, eu tenho uma redundância de grau 3. Eu não precisaria, tá? Precisaria de 12, né? Porém, utilizo 36. Lembrando, mais uma vez, que eles são equipados para o caso lá de Belo Monte, eles são equipados com tiristores de 5 polegadas, né, de diâmetro e com acionamento através de fibra ótica, ok? Aqui o sistema auxiliar, né? Estou mostrando vários componentes, né, dessa grande e complexa, né, estrutura de um sistema de transmissão em corrente contínua, né, no caso aqui é LCC, a gente está sendo mais específico, e aqui eu estou trabalhando sobre as instalações de Belo Monte, né? Então, olha só, coisa interessante. Aqui é um sistema, são figuras de um sistema auxiliar, onde desse lado nós temos aqui o bombeamento de água pura, né? Vocês estão vendo toda a tubulação, as bombas, e aqui nós temos a água para o sistema de resfriamento, né? Para o sistema de resfriamento. Bom, isso aqui é a figura, pessoal, de um reator, né? Reator de alisamento. Esse reator ele vai estar presente em vários pontos da sua estrutura, né?
vários pontos da planta HVDC. Ele vai estar presente nos reatores de alisamento que estão em série com a saída dos conversores, isso aí para alisar a corrente. Eles estarão presentes nos filtros, tanto nos filtros CC quanto nos filtros CA. Então, aqui são reatores. Tá? Então, como falei para vocês, as estruturas cilíndricas, elas geralmente estão associadas é claro que isso não é uma regra, mas geralmente estão associadas aos reatores por conta dos enrolamentos. Então, na estrutura cilíndrica, você consegue compactar de forma mais adequada. Muito bem. Aqui são transdutores, certo? Na verdade, os transdutores, aqui são transdutores CC, tá certo? Assim, eu estou sendo bem específico, aqui a gente está no pátio CC, está do lado de corrente contínua. E esses transdutores, na verdade, eles estão aí para ler as tensões e as correntes. Eles leem tanto tensão CC quanto corrente CC, né, de altíssimos valores. Eles se equivalem ao que a gente está acostumado a ver nas subestações, né, as subestações que trabalhamos corriqueiramente, né, de pequeno porte e médio porte, digamos, que seriam os TCs e os TPs, né, para leitura de tensão e corrente. Então, aí são os transdutores de tensão e de corrente. Eles podem ter uma tecnologia através de divisor de tensão, né, com vários resistores, e eles podem ter tecnologia ótica também. Então, eles podem utilizar uma tecnologia mais avançada e fazer a leitura, digamos, dessa corrente através de um sistema óptico, certo? Esses daí são os mais elaborados. Bom, para a gente finalizar os componentes que eu queria mostrar para vocês, né? Então nós temos uma figura, né, de como está atualmente o mapa, né, brasileiro, né, com relação ao Sistema Interligado Nacional. A gente tem uma necessidade, isso aqui é bem interessante, essa figura, pessoal, porque isso aqui é algo que geralmente acontece, né? Nós temos alta concentração de geração de energia na região norte, porém, um mercado consumidor fortíssimo localizado em outra região, tá? Ou em outras regiões. Aqui no caso ele destacou o sudeste. De fato, a carga é a maior. Então, existe a necessidade de transportar energia através de grandes distâncias, né? E hoje a tecnologia HVDC ela é uma tecnologia que proporcionou uma maneira, tá certo, muito interessante de se transmitir a energia elétrica em corrente contínua. No caso aqui em alta tensão, mas eu gostaria de destacar para vocês que hoje em dia já existem muitos trabalhos sendo estudados a nível de transporte de energia em corrente contínua a média tensão e também a baixa tensão, certo? Então, hoje já se estuda em vários níveis a transmissão de corrente contínua, ok? Então, existe uma tendência muito forte para se transmitir em média tensão. Então, são estudos que em breve devem estar despontando aí no mercado. Algo que até bem pouco tempo atrás não era muito pensado. E para finalizar a nossa aula de hoje, só lembrando do que nós, de algumas instalações de HVDC que nós temos aqui no país, tá certo? Primeira, Itaipu,
já lá atrás, tá? Tecnologia LCC, também, mais ou menos 600 kV, 800 quilômetros, ok? Nós temos 2 bipolos. Nós temos o HVDC do Rio Madeira, tá certo? Ligando por Porto Velho, Araraquara, São Paulo, também 2 bipolos, mais menos 600 kV, 2.380 quilômetros, tá? Porém, lá no Madeira é um pouco distinto porque existem mais duas linhas, tá certo? Com a topologia back-to-back, né? 2 linhas de 400 MVA com a topologia back-to-back, também é diristor, porém ele usa uma tecnologia CCC, que chama CCC, é conversor comutado a capacitor. Então existe um capacitor de comutação, tá certo? Para ajudar na comutação desses conversores. Eles trabalham com uma tensão CC muito inferior a esta aqui, que vocês estão vendo, 600 kV. Lá a gente está falando por volta de 50 kV, né? 50 kV. Mas aqui não está sendo mostrado, tá? Sendo destacado somente a estrutura LCC. E a mais recente delas, né, lá de Belo Monte 1 e Belo Monte 2, são 2 bipolos também, um saindo do Pará até Estreito, em Minas Gerais, outro saindo do Pará até Terminal Rio, tá certo? No Rio de Janeiro. Ambos processando 4.000 megawatts, tá? Em mais ou menos 800 kV, e uma delas com aproximadamente 2.100 km de comprimento, a outra aproximadamente 2.500 km de comprimento, certo? E algo interessante também, inversores conectados eletricamente próximos por meio de circuitos em 500 kV, certo? Então, hoje nós já utilizamos essas linhas de HVDC, certo? Para transmitir, né, grandes pacotes de energia, certo? Transmitir grandes pacotes de energia de grandes centros geradores, né? Caso que a gente está falando de Rondônia, está falando do Pará, para grandes centros consumidores, que a gente está falando de Minas Gerais, está falando de São Paulo, está falando do Rio de Janeiro. Ok, pessoal? Bom, então era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula de hoje. Eu espero que vocês aproveitem bem e até a próxima.